Olá a todos! Aqui está mais um vídeo polêmico: Testemunha de Jeová e transplantes de órgãos. Este é um panfleto do grupo evangélico CACP, Ministério Apologético, Contradições que perturbam a Testemunha de Jeová. Transplantes de órgãos são proibidos? E no panfleto, que é distribuído há muitas décadas pelo país todo, diz assim: a sentinela de 63 não é proibido. A sentinela de 68, sim, é proibido. Agora, a sentinela de 1980, não é proibido. E o que é dito dentro das igrejas evangélicas é: Testemunho de Jeová proíbem, depois não proíbem. Proíbem de novo, depois não proíbem. E depois proíbem outra vez. E assim eles vão mantendo a sua oposição aos cristãos. Testemunho de Jeová. Fiquem comigo até o final, que vocês vão ver que a contradição não é da Testemunha de Jeová. E quem não está tratando esse assunto com seriedade são os opositores da Testemunha de Jeová. Se você fosse uma testemunha de Jeová nos anos 70, você não poderia nem receber um transplante de órgão. Essa foi a pergunta da minha querida. Aonde que mostra que foi proibido o transplante de órgão? Essa publicação que você está vendo aí na sua tela é uma revista, A Sentinela, produzida em 1969. Como vocês estão observando aí, no parágrafo, fala que o transplante de órgão é considerado canibalismo. E note só na marcação em vermelho que diz que Deus não permitiu ao ser humano receber parte de outros homens. Portanto, já que é canibalismo, a Bíblia proíbe o canibalismo, as testemunhas de Jeová não podia fazer transplante de órgão. E essa crença ficou por muitos anos, até que por volta dos anos 70 para os anos 80 se mudou a interpretação, passando o transplante de órgãos a ser uma escolha pessoal. Como eu digo, nunca é a Bíblia, mas sim interpretações humanas. A Bíblia é a mesma há quase 2000 anos, mas as interpretações mudam o tempo todo. O que era pecado deixa de ser pecado, e o que deixou de ser pecado volta a ser pecado, e assim por diante. A revista que o opositor apresentou é A Sentinela, de 1º de maio de 1968. Pergunta dos leitores: será que há alguma objeção bíblica a que se doe o corpo para uso na pesquisa médica ou que se aceitem órgãos para transplante de tal fonte? A resposta para o leitor foi a seguinte: primeiro, seria bom ter presente que as operações de transplante de órgãos, tais como as que são agora efetuadas na tentativa de se reconstituir o corpo ou estender o período de vida, não eram costumeiras há milhares de anos, de modo que não podemos esperar achar legislação na Bíblia sobre o transplante de órgãos humanos. Aqueles que se submetem a tais operações vivem às custas da carne de outro humano. Isso é canibalismo. Não obstante, ao permitir que o homem comesse carne animal, Jeová Deus não deu permissão para os humanos tentarem perpetuar suas vidas por receberem canibalisticamente em seus corpos a carne humana, quer mastigada, quer na forma de órgãos inteiros ou partes do corpo retiradas de outros. Quer venha a fazer ou não uso mais amplos de tais operações, não sabemos, nem podemos decidir se o cristão deva aceitar como transplante alguma parte animal. Isto é algo para decisão pessoal. Gálatas 6:5. Pois cada um deverá levar a própria carga. Olha, sinceramente, eu lendo a revista, pode sim dar a impressão de ser uma mensagem que eu posso dizer dúbia, estranha. Primeiro diz que é errado transplantes porque seria canibalismo. Mas depois a decisão seria pessoal. Cada cristão deveria decidir por conta própria fazer transplantes ou não. Mas o fato é que os opositores não leem até o final da revista. Quando a revista A Sentinela de 1968 deixa claro que transplantes é sim uma decisão pessoal. Então, o opositor que deu seu testemunho na introdução deste vídeo frisou e deixou claro que era uma proibição, assim como os evangélicos que fazem panfletagem contra a Testemunha de Jeová, eles frisam e deixam claro que foi uma proibição. Se foi uma proibição, porque a revista de 1968 está dizendo que é uma decisão pessoal e cita Gálatas 6:5, que é um texto bíblico, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Agora imaginem se o vídeo do opositor tivesse citado este detalhe que foi omitido da revista A Sentinela de 1968. Ficaria mais ou menos assim. Nem podemos decidir se o cristão deva aceitar como transplante alguma parte animal. Isto é algo para decisão pessoal.
Gálatas 6:5. Pois cada um deverá levar a própria carga. Agora, a Sentinela, de 1º de setembro de 1980, revista que foi citada pelo opositor. Pergunta dos leitores: deve a congregação tomar ação quando um cristão batizado aceita o transplante de um órgão humano, tal como a córnea, o rim? A resposta foi assim. No que se refere ao transplante de tecido ou osso humano, de um humano para outro, é um caso de decisão conscienciosa de cada uma das testemunhas de Jeová. Alguns cristãos podem achar que aceitarem no seu corpo o tecido ou parte do corpo de outro humano é canibalismo. Talvez afirme que o material humano transplantado se destina a se tornar parte do corpo do receptor, para mantê-lo vivo e funcionando. Talvez não vejam nisso nenhuma diferença fundamental de consumir carne pela boca. Pode ser que também tomem em consideração a maneira em que as pessoas nos tempos bíblicos consideravam a questão de se sustentarem por ingerir carne humana. Por exemplo, veja o relato de vários textos aqui, vocês depois podem ler, pausando o vídeo. Jesus falou figurativamente sobre comer sua carne e beber seu sangue. Ouvindo esta palestra e não percebendo o significado espiritual de suas palavras, alguns de seus discípulos judaicos ficaram chocados e deixaram de segui-lo. Estes relatos ilustram como alguns homens se sentiam quanto a comer carne humana. Talvez se argumente também que os transplantes de órgãos são diferentes do canibalismo, visto que o doador não é morto para prover alimento. Em alguns casos, pessoas já perto da morte realmente legaram parte dos seus corpos para serem usadas em transplantes. Naturalmente, se o transplante exigir a assimilação do sangue de outra pessoa, isso seria inegavelmente contrário à ordem de Deus, registrada em Atos 15, 19 e 20. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e de sangue. Embora a Bíblia proíba especificamente a ingestão de sangue, não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente receber outros tecidos humanos. É um assunto para decisão pessoal. Gálatas 6:5. De novo, Gálatas 6:5. A comissão judicativa da congregação não tomaria nenhuma ação disciplinar se alguém aceitasse o transplante de um órgão. Qual foi a verdadeira postura das Testemunhas de Jeová sobre os transplantes de órgãos? Os comentários principais em vermelho, os comentários secundários em azul e as observações eu coloquei em verde. Em seu incansável esforço por desacreditar as Testemunhas de Jeová e por transmitir uma má imagem delas, alguns inimigos religiosos utilizam uma acusação relacionada com a postura das mesmas, com respeito aos transplantes, entre 1967 e 1980. Qual é esta acusação e qual é a realidade? Vejamos antes um resumo cronológico do desenvolvimento da técnica dos transplantes, seus envolvimentos éticos e a postura de Jeová, tudo ao mesmo tempo, para ter uma visão global do assunto e seu verdadeiro contexto histórico e cultural à luz do que era entendido à época. A bioética e os transplantes de órgãos surgem de forma quase simultânea e a história de ambas, ainda breve, discorre de forma quase paralela, segundo o Dr. Diego Garcia Guilhem, da Universidade Complutense de Madrid. Assim, podemos dizer que a história dos transplantes de órgãos, sem contar alguns pequenos ensaios e avanços prévios, começa na década de 50 do século XX. De fato, o principal problema que debate a bioética naquela década é o da mutilação que exige a doação por parte de um sujeito vivo. Na década de 50, as publicações de Testemunhas de Jeová nem sequer fizeram menção de uma técnica que estava ainda em seus primeiros passos e era pouco mais do que episódica. A técnica dos transplantes ainda estava em fase experimental na década de 60, de maneira que, à medida que se foi resolvendo o problema ético da mutilação, o grande tema em debate dessa década foi da utilização dos transplantes de seres vivos com fins experimentais. De fato, o catedrático de anestesiologia da Faculdade Médica de Harvard, Henry Beecher, publicou em 16 de junho de 1966 seu famoso artigo denunciando uma extensa série de experimentos médicos eticamente questionáveis. Pouco tempo depois, em 1967, apareceu um livro na mesma linha que não demoraria em fazer-se famoso. Woman's Guinea Pigs seria mais ou menos como Cobaias Humanas, do médico britânico M.H. Paperhart, sobre os transplantes que caracterizaria quase toda a década de 70. Depois de um relatório da Universidade de Harvard sobre o coma irreversível, grupos alheios à medicina começaram a expressar sua preocupação para que os médicos definissem unilateralmente o momento da morte, e, portanto, o momento em que podia extirpar-se órgão para experimentar esse transplante. Do livro Estranhos do Lado da Cama, de David Roterman. Então, é fácil notar
que aqueles anos eram muito conturbados com relação ao que se fazer com transplantes de órgão. Havia acabado de começar uma pesquisa mais séria e profunda sobre essa técnica de mover órgãos de uma pessoa para outra. Eu tenho aqui o Reader's Digest. Apareciam artigos na imprensa geral perguntando-se qual é o momento da morte. Isso tudo por volta de 1969. Grupos religiosos e filosóficos queriam fazer ouvir sua voz, e os hospitais começaram a realizar reuniões entre clérigos e médicos sobre o tema da morte cerebral. O valor imunossupressor de uma substância chamada ciclosporina tinha sido descoberta em 1976. E então começaram uma série de experimentos para tratar de vencer o principal problema técnico dos transplantes, a rejeição. Desde então, à medida que se solucionavam os problemas éticos e, sobretudo, os problemas técnicos, os transplantes entraram numa fase de consolidação que duraria até 1983. Afirmou-se que muitas testemunhas de Jeová recusaram esta terapia sob ameaça de expulsão, apresentando o assunto como uma postura suicida ante uma terapia segura que salvava vidas, isto é, o transplantes de órgãos. Para adicionar um efeito dramático, alguns chegaram a afirmar que muitas testemunhas de Jeová morreram por esta postura. Porém, igrejas como a católica, por exemplo, apresentaram no passado sérias objeções à técnica do homotransplante, ou transplante entre seres da mesma espécie, como mostra o livro Morale della Vita Fisica, de Enrico Chiavetti, de 1976. Com toda certeza, opositores dos cristãos, testemunhas de Jeová, jamais te contarão detalhes sobre esses acontecimentos. Em seu livro Problemas de Ética Sanitária, de 1992, de Milano Ancora, comentando o jesuíta Giacomo Perico, reconhece que até não faz muito tempo os transplantes propunham ainda sérias reservas de caráter moral para os católicos. O mesmo pode-se dizer de outras religiões. Por exemplo, não foi até 1987 e 88 que o judaísmo se expressou oficialmente de forma favorável com respeito aos transplantes. O Conselho Religioso Muçulmano recusou a doação de órgãos numa data tão tardia como 1983, ainda que mais tarde mudou completamente sua posição e agora se aceita. O povo cigano não tem uma religião própria, mas suas crenças tradicionais tendem a opor-se à doação, ainda hoje em dia, pois pensam que o corpo deve permanecer intacto durante um ano depois da morte. Então, meus amigos e meus irmãos, esses detalhes sobre o assunto transplantes de órgão nunca é comentado pelos opositores. E milhares de religiosos dessas religiões também evitavam se envolver com a questão dos transplantes. O que as pessoas devem saber é que a ideia de canibalismo e transplantes não surgiu com os cristãos Testemunha de Jeová. Então, de onde a revista A Sentinela tirou esta notícia? Sim, é verdade que a posição da revista Sentinela nos anos 1960 é claramente contrária aos transplantes. Mas, sem dúvida, nesta postura teve por influência uma pesquisa acadêmica e não foi um achismo do corpo governante da Testemunha de Jeová, e muito menos um sinal profético para se posicionar contra os transplantes de órgãos. O artigo sobre canibalismo médico foi uma sugestão da então respeitada Enciclopédia de Religião e Ética de James Westinghouse, volume 3, na página 199. Muitos pastores evangélicos tinham acesso a esta enciclopédia e também tomaram decisões pessoais baseadas nela. Esta verdade dos fatos não é mencionada por opositores frenéticos das Testemunhas de Jeová. Tome muito cuidado com o que dizem os fãs da Testemunha de Jeová, aqueles que gostam de inventar notícias para difamar cristãos. Assim, temos aqui também o panfleto do Ministério Apologético CACP, refutado, principalmente pela má vontade de fazer uma pesquisa séria e profunda, e também por um movimento hostil contra esses cristãos. O 8º mandamento fala sobre o problema da mentira. Êxodo 20:16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E Provérbios 19:9 diz: a testemunha falsa não ficará impune,
e quem profere mentiras perecerá. Para saber mais, poderão ver o vídeo Abster-se de Sangue. O link estará na descrição. Conclusão. No que se refere ao transplante de tecido ou osso humano, de um humano para o outro, é um caso de decisão conscienciosa de cada uma das testemunhas de Jeová. A Sentinela, 1980, pergunta dos leitores. A acusação lançada por opositores contém alguma verdade misturada com várias mentiras, numa profundidade muito enganosa, com uma perspectiva histórica absolutamente distorcida. Portanto, a acusação não passa de falácia tendenciosa e fora de todo um contexto histórico. Os meus agradecimentos ao apologista Centurião. Obrigado a todos. Se inscreva no canal. Tchau.